Oração é um campo de atividade muito amplo e que nós podemos ver de vários pontos de vista. No âmbito desse atributo do monastério que estamos vendo, orar e nunca faltar, número 8. Oração diz respeito a nós nos voltarmos para a nossa alma, para este nosso núcleo que hoje se polariza entre o mental superior e o intuitivo. E nunca faltarmos com a prática desta súplica, porque se nós estamos nos voltando para um nível superior, isto equivale a uma súplica, mesmo que a oração seja silenciosa, mesmo que conscientemente nós não estejamos pedindo nada. Mas isto em si é uma súplica. Então, de acordo com este atributo, nós estamos sempre suplicando. Então, quando nós estamos falando em oração, nós estamos nos referindo a um apelo que a alma está fazendo sempre, sem faltar. E isto deve mesmo ser estável para que os efeitos aconteçam, para que os efeitos se cumpram, como vamos ver. Esse núcleo para o qual nós nos voltamos e para o qual nós estamos suplicando por alguma coisa que não sabemos bem o que é, mas que a alma sabe muito bem o que nós estamos buscando. Nesse núcleo encontram-se absorvidas as nossas experiências positivas em todas as encarnações. Então aí neste núcleo, todas essas experiências são sintetizadas e se integram no conjunto do ser. E esse corpo causal, o corpo desta alma, este corpo não é desfeito a cada encarnação, quando a encarnação termina, como acontece com o mental e como acontece com o etérico físico, que se desfazem a cada encarnação. Este corpo da alma não se desfaz. Ele é perene e nele forma-se uma síntese na qual o karma se baseia para preparar uma vida seguinte. Se esta alma está na lei da reencarnação e se essa alma está vivendo aqui nesta terra e encarnando aqui. E como dentro deste corpo tudo é equilíbrio e harmonia, quando a alma já é evoluída, isto é o que nós consideramos o reino dos céus, segundo as declarações místicas e de quem faz experiência de estar consciente dentro deste corpo, dentro deste núcleo. Então, estar no reino dos céus é estar aí consciente. Então, a oração está levando para esta experiência. A oração tem condições de nos levar para esta experiência. E se nós oramos sem faltar, se nós oramos sempre, nós vamos enriquecendo este núcleo com a nossa própria súplica, com a nossa própria presença consciente, com a nossa própria participação. Então, a forma de nós colaborarmos na criação deste reino cada vez mais perfeito dentro de nós mesmos é nós persistirmos nesta busca a Ele. Porque na energia, do ponto de vista interior, há um desenvolvimento da energia quando nós a usamos. É o contrário daqui. Aqui, quando a gente usa as coisas acabam. No mundo interior, quanto mais se usa, mais se amplia.
De forma que quanto mais a consciência, quanto mais o ser apela para esse núcleo, apela para esse reino, mais esse reino se aperfeiçoa, mais esse reino cresce. O que atrai a nossa consciência para isto? O que nos leva a orar, espiritualmente falando, né? Deixemos essa oração comum dos homens de pedir coisas, que nós não estamos tratando disto. Mas o que leva um ser a orar? Por que um ser ora? Nós sabemos que a vida, na consciência humana, a vida de um homem, é um processo de ter necessidades, de ter desejos, de precisar de ajuda. Isso é um processo desta consciência humana, no nível físico e no nível mental. Mas este desejo e essa necessidade não é só no nível mental que existe e só no nível físico que existe, mas é também um desejo que existe no nível espiritual. E a oração é o único caminho para se suprir esta necessidade espiritual do homem. Esta necessidade espiritual desta consciência em nível humano é dela poder tornar-se cada vez mais consciente e cada vez mais ligado com este poder superior e com este amor superior, que aí nesse núcleo da alma são as qualidades especiais. De forma que nós somos levados a orar, mesmo que a gente não tenha consciência de pedir nada, nós somos levados a orar porque temos necessidade de estar nesse poder e de estar nesse amor que aí são perenes, que aí estão sempre presentes. E a oração é muito sutil e vai nos colocando dentro deste poder e vai nos colocando dentro deste amor sem que a gente perceba. E isto é tão amoroso, tão superior, que vai nos dando poderes e amor aí da alma, mesmo que a gente não busque isto, mesmo que na nossa consciência a gente esteja em silêncio e orando gratuitamente. Mas esta necessidade espiritual de estar neste poder e de estar neste amor, isto é real e isto é a razão da oração. No fundo, então, quem ora está já pronto, está maduro, está preparado para conhecer ou para ser esse poder e este amor. E a oração, então, é o caminho para nós nos tornarmos essas qualidades que se encontram aí na alma. Esse poder e este amor é aquilo que nós precisamos para podermos lidar com toda a nossa natureza, com toda a nossa natureza mental, com toda a nossa natureza etérica física. O poder para lidar com isto não vem dos níveis materiais. O poder para lidar com isto e o amor também para lidar com isto vem deste nível no qual a oração penetra. Sem este amor que está aí, é quase impossível nós dosarmos para a mente e para o corpo etérico físico aquilo que é o sono, o repouso, o sossego, tudo isto que estes corpos precisam. Sem este amor, sem essa aspiração, sem esse poder de penetração que vem através da oração deste núcleo, nós não sabemos distinguir o limite entre o desapego aos corpos e à nossa natureza material, o limite entre o desapego e o cuidado que devemos ter
para com eles. A mente não tem esta capacidade de dar esta medida. Então a oração é o caminho e o exercício para nós lidarmos com sabedoria com a nossa natureza material. E aí vamos ver que esta nossa natureza material, que toda esta matéria aonde nós estamos encarnados, do mental até o físico, isto tem uma expressão, isto deve ter uma solução aí na sua obscuridade e na sua densidade, mas sem a prática desta oração ou sem nós estarmos nesta súplica, nós não participaríamos deste processo mais ou menos conscientemente. E este processo se iria fazendo na evolução natural, que é muito lenta e geralmente se desliga do processo da evolução superior. Então a oração nos leva a fazer esta ligação. A oração liga esta evolução superior, que se faz de qualquer maneira, com esta evolução material, com esta evolução aqui, no nosso nível consciente, para que essas linhas não fiquem desligadas e para que uma possa realmente colaborar com a outra. Então, a oração é o símbolo de uma pacificação muito profunda e muito verdadeira. Para haver realmente paz entre estas duas linhas evolutivas que existem na consciência que nós ocupamos, para haver realmente paz entre essas duas linhas evolutivas, a oração é realmente o mais elevado instrumento e o mais viável instrumento que se conhece, que se tem. A eficiência dessa oração, o efeito desta oração é proporcional a nós não termos interesses materiais ao fazê-la. O efeito disso é nesta proporção. Então, para que esta oração realmente pacifique quer dizer colocar em sintonia esta evolução superior com esta evolução consciente nossa. Porque se isto não entrar em sintonia, nós aqui na evolução consciente ficamos realmente muito carentes. Ficamos necessitando de tudo, porque não temos o poder necessário e não temos o amor necessário. Então, praticamente a oração é o que resolve tudo, antes de haver esta fusão, antes destas duas linhas evolutivas estarem já fundidas. Então é sabido que a consciência superior sabe o que faz, que a consciência superior é onipotente, nos conhece profundamente em todos os níveis, mas apesar disto, nós temos necessidade de orar. Não há quem não tenha necessidade de orar. A questão é encontrar o seu grau de oração. A questão é encontrar a sua forma de expressar esta profunda necessidade de poder superior, de amor superior, mas não para lidar com as coisas aqui. Este amor e este poder para que esta fusão seja realizada, porque aí, do ponto de vista da consciência, nós estaremos realmente unificados e não uma parte da consciência estar evoluindo num nível superior e a outra parte está prisioneira das coisas e das forças aqui desses níveis do mental para baixo. E isto começa a se dar na alma. Esta fusão começa a se dar ali dentro. Por isso que a oração é uma necessidade vital para nós. É uma coisa imprescindível.
E mesmo aqueles que não querem orar, querem ficar em silêncio porque têm fé em tudo, mesmo esses estão orando. Porque quando eles querem ficar em silêncio, eles estão buscando este poder. Eles estão procurando isto. Então, diante de Deus, não há consciência, assim como a gente conhece, que a sua maneira não esteja orando. O que precisa é, a uma certa altura, perceber que não é a parte material a razão disto. Que a razão disto é mais sutil e que a parte material terá todo o seu suprimento em todos os níveis se esta fusão se realizar. Se esta fusão entre a nossa linha evolutiva superior se fundir com esta evolução material nesses níveis onde estamos encarnados. Quando a oração começa a acontecer neste sentido, isto é, quando nós, ao suplicarmos, encontramos paz e nos pacificamos, então aí, dentro deste núcleo, aonde a gente chega e fica aí relativamente consciente, dentro deste núcleo, nós começamos a reconhecer a nossa situação de filhos. Todos nós somos filhos. É só que na terra que um é filho do outro. No céu, todos são filhos. Não há pais, mães, ali são todos filhos. Isto é o grau de oração no qual nós chegamos para depois passar para uma verdadeira reverência. Então a oração nos leva a reconhecer, a perceber e a viver esta nossa filiação. E filhos daquilo que nós nos sentimos dentro deste corpo da alma, dentro deste núcleo de eu superior, isto é um tipo de filiação que não conhece abandono. De forma que é aqui que se realiza a nossa filiação. Todos aqueles que pretendem ter um pai perfeito, uma mãe perfeita ou qualquer coisa perfeita aqui na Terra devem orar para saber aonde encontrar isto. E aí, todas estas questões entre pais, mães, filhos e tudo isto ali não existe porque ali são todos filhos. A oração, então, é muito importante. A oração dissolve toda esta ilusão que nós temos aqui embaixo de sermos uns dependentes dos outros, no sentido de que precisamos de um guia aqui embaixo, que nós projetamos naquele pobre ser que nos pôs no mundo. Enfim, a oração é a única cura para tudo isto, porque aí no campo da oração, no campo aonde a oração chega no seu grau mais elevado, aí todos nós somos filhos. Não há outra situação aí. E é uma igualdade, em nível de alma, é uma igualdade muito necessária para nós podermos prosseguir neste caminho, que não seria mais de súplica, porque quando você já se encontra como filho, não tem mais o que suplicar. Porque aí, tudo que você poderia suplicar, nesta fé, nesta confiança, neste estado intocável que se cria aí, neste nível de oração, chegamos a nos sentir filiados a algo único e vamos então conhecer esta pacificação, este equilíbrio como ponto de chegada desta súplica assim feita. A oração individual, essa que nós fazemos por conta própria, que fazemos individualmente, é uma forma particular de fazer isto.
é um grau particular nosso de fazer isto, de suplicar, de ir buscar este poder e este amor e chegarmos então nesta filiação. Já a oração grupal, que começa a acontecer quando os indivíduos começam a se interar na mesma busca e na mesma intenção, então aqui começa uma oração grupal. Aqui começa uma oração que tem mais potencial ou que tem mais potência para este grupo chegar numa outra proporção de filiação, que seria não a alma aonde chega a oração deste grupo, mas a esta alma grupal, a esta alma maior. Então aí o sentido de filiação é mais amplo, o sentido de filiação é maior. Dentro da alma nós somos filhos de algo que não sabemos ainda bem o que é, mas que é justo e perfeito. Nesta oração grupal, nós começamos a ser filhos de uma coisa ainda maior, como se começássemos a ser filhos do cosmos, e aí começarmos a entrar em contato com a irmandade, com isto tudo que é a nossa família. Palavra muito desgastada, mas que é compreensível. Para encontrarmos então esta nossa família, todos como filhos, neste nível de oração. Então, embora nós possamos ainda orar como crianças, isto é, pedindo coisas e duvidando de que as coisas sejam e de que as coisas aconteçam, mesmo nesta prática infantil da oração, como faz a maioria, o resultado é sempre o mesmo, só varia em grau. Esta consciência vai adquirindo este poder, vai adquirindo o conhecimento deste amor e essa filiação vai se implantando. Então, nos primeiros estágios, a oração é sempre um ato de egoísmo, sempre um ato de pedidos, mas com a prática contínua, se esta oração não falta, se esta oração não é interrompida, e ela não deve faltar, porque é com a continuidade, é com a fidelidade, é com a estabilização desta súplica, é que isto se transmuta de egoísmo, de uma coisa que você está buscando para si, para uma coisa maior, para você passar a se sentir filho e, portanto, não duvidar que as coisas aconteçam, porque um filho sabe no que ele se baseia, um filho sabe o que ele espera. Só que neste tipo de filiação, o que se espera não é negado, não falha. Então a oração é a cura para todos esses problemas que as pessoas têm, para tudo. Porque as pessoas localizam as suas crises e as suas necessidades todas aqui na Terra. Tudo com o que acontece aqui. Quando a necessidade e quando a crise principal está num nível que só a oração pode resolver. Isso está claro? Se esta prática não falta, se isto torna-se realmente estável, aqui começa a acontecer um outro fato, porque munidos deste poder e curados por este amor, nós começamos, a nossa consciência começa a aprender a acompanhar os impulsos e os movimentos de um ser mais interior, daquele eu superior. E quando a nossa consciência aprende a acompanhar estes movimentos, é aí que esta consciência constrói este fio que a liga
aos planos inferiores, ou que a liga ao plano mental e ao plano etérico físico, então esta consciência consegue se liberar para dar início a uma evolução superior, sem ela faltar aqui, sem ela deixar de cumprir aquilo que tem que cumprir aqui. E quando as pessoas perguntam, mas como eu posso fazer este caminho? Como eu posso me sutilizar se eu tenho que lidar com a minha vida diária? Como eu faço para tratar destas coisas e ter que conviver com aquilo que eu convivo diariamente, com aquele material que eu convivo diariamente, com aquilo que eu estou envolvido? Não tem outra forma de conseguir isto, senão você está ligado a isto só por um fio. Mas você está realmente lá em cima, você está realmente no alto. E por esse fio você passa aquilo que é necessário para tudo que isto precisa. Porque o que vem por aquele fio, por aquilo que vem por esta ligação, é muito mais do que você possa fazer mentalmente. É muito mais do que você possa fazer humanamente. É muito mais do que você possa fazer com a sua presença física e com tudo aquilo que você luta para impor ou para usar e não consegue, porque realmente não é suficiente. Então aqui precisa que você acompanhe aquele movimento interno, que você acompanhe os impulsos desse ser interior para que haja este fio ligado aqui embaixo. É um fio que vai ficando cada vez mais sutil. E quanto mais você vai ficando ligado aqui por um fio, mais a sua ação aqui é justa, mais a sua ação aqui é adequada, porque ali é uma questão de qualidade e não é uma questão de quantidade de coisas, de energias, de forças que passam. É uma questão de qualidade. E aí não tem nenhuma consciência que não consiga estar no alto, estar no reino, estar vivendo lá em cima e estar lidando com as coisas aqui. Não há quem não consiga. É só estar ligado aqui só por um fio e a maior parte está lá. A oração é o caminho para isto começar a acontecer. E em certos casos é o caminho para isto começar a ser conscientizado e para nós podermos realmente começar a perceber isto. E quando nós estamos aqui por um fio, nós nunca faltamos aqui, porque lá estamos sendo sempre supridos, neste nível da alma, né? Porque lá estamos sendo supridos, porque lá estamos sendo energizados, porque lá estamos sendo instruídos, porque o poder vem de lá, porque o amor vem de lá. Então não tem como isto aqui incomodar, não tem como isto aqui ser um obstáculo, não tem como isto aqui nos abalar. Percebem a extensão de uma vida de oração? Percebe aonde se pode chegar com esta prática, com esta vivência? Estes corpos, mental e etérico físico, com este fio ligado lá no alto, ligado neste causal ou ligado nesta alma, estes corpos passam a não reagir mais todas as vezes que a maior parte da nossa consciência está se ocupando com o que se deve ocupar, porque isto aqui não é vida, isto aqui é uma experiência, é um serviço, mas não vida. Vida é num outro plano. Isto é um outro sistema de estar nas forças e nas energias. Então, estes corpos passam a não reagir quando nós estamos vivendo, passam a não solicitar, porque estão supridos pelo que passa por este fio. Então nós temos que orar sem faltar, porque isto tudo é muito sutil.
E se falta oração, tudo isto pode se romper, ou tudo isto pode diminuir de intensidade. E quem já entrou na vida de oração e sente uma certa interrupção da intensidade aqui, sofre muito. Não é o sofrimento humano este. Isto é aquilo que se diz sofrimento espiritual. É você não se sentir suprido de uma coisa que você não sabe o que é e que é poder e amor. É você não ser suprido na mesma proporção que vinha sendo. Por isso é que não se pode faltar com oração. Por isso é que isto tem que ser contínuo. Porque isto tem uma obra a realizar. Isto tem uma obra a realizar em diferentes níveis. E tem uma obra também a realizar aqui na matéria, que é de deixar a matéria tranquila, sossegada, enquanto a consciência vive lá onde tem que viver e cumpre o seu papel aqui, e ao mesmo tempo esta matéria encontrar o seu ponto de solução, encontrar o seu ponto de realização, que ela também tem este ponto que encontrar e que ela tem este ponto que realizar. No pensamento do dia hoje, nós encontramos o seguinte: só uma grande e inesperada transformação acelera uma mudança nos hábitos mentais ou provoca uma modificação dos hábitos físicos. E essa grande e inesperada transformação pode vir da alma. Se abrirmos os canais para isto com a prática da oração regular ou perene. Veja como este mundo superior é sábio, que coloca tudo isto no mesmo dia, na mesma hora, para nós termos todo este conjunto sintetizado. Como isto tudo está colocado disponível e como esta energia da oração nos coloca em contato com tudo isto de forma consciente, de forma que a gente possa realmente ficar consciente. E certas transformações se fazem em determinados ciclos evolutivos. Mas uma transformação inesperada, uma transformação significativa, que possa realmente mudar as coisas, que possa realmente mudar hábitos desta nossa parte material, cheia de hábitos, cheia de vícios, cheia de necessidades, e isto só pode mudar por esta transformação inesperada. E quem ora e quem tem este compromisso com esta atitude de súplica, que nunca deve faltar em nós, na nossa atitude geral, não? Quem tem esta experiência, antevê esta possibilidade de grande transformação. Percebe isto, percebe. E à medida que percebe, intensifica esta oração, intensifica esta súplica, se reafirma nesta súplica, se confirma nesta súplica, não falta nesta súplica. E isto é o estímulo para isto tudo prosseguir, para isto tudo continuar. É esta transformação total que todos nós precisamos para nos tornarmos seres imateriais, para nos tornarmos seres de evolução superior. É esta percepção de que esta mudança pode se dar de um momento para outro. Isto possibilita que esta oração seja contínua, que esta súplica continue, prossiga e que nós tenhamos força para orar sem cessar, para estarmos aí sem faltar com isto. Pode ser qualquer tipo de coisa que venha como súplica, coisas formais ou coisas informais, o que quer que seja. O importante não é o que você está dizendo, o importante é a atitude de súplica que está aí instalada. Quando se fala em oração, as pessoas logo querem saber como elas fazem para orar pelos outros.
esta ansiedade de orar pelos outros é motivada por essa culpa que nós sempre sentimos. Nós nos culpamos. Dentro desta ilusão mental, nós nos culpamos por muitas coisas. E esta culpa leva a esta ansiedade de orar pelos outros. Então as pessoas perguntam se vale a pena orar pelos outros. Seria melhor que você orasse, sem saber para o que é. Mas se você se sente tão culpada de alguma coisa e precisa orar pelos outros, antes de você orar, simplesmente, você ore pelos outros tranquilamente. Faça isso. E mesmo que os outros não possam receber isto, porque se nós formos orar para alguém, ele só pode receber se ele estiver aberto a receber estas coisas. Se ele estiver fechado, ele não vai receber. Mas se você está orando por alguém que não queira receber, se você está orando por alguém que esteja fechado, esta oração vale para você. Esta oração vale para você mesmo. Então, estas pessoas ansiosas que ficam orando pelos outros, porque se sentem culpadas de alguma coisa e assim querem ser aliviadas, saibam que elas estão fazendo por si mesmo. Então seria melhor que já fizessem isto conscientemente, porque aí ficariam mais livres na oração e não ficariam tão dependentes de resultados parciais e não estariam diminuindo o valor da oração. Porque você orar para uma pessoa, isto só pode voltar-se para você mesmo se esta pessoa não está aberta a receber aquilo. E se você está simplesmente orando, se você está nesta atividade de oração, este mundo superior, ou esta consciência superior, ou este reino, para onde essa súplica vai, isto sabe distribuir com perfeição. Que é o que vale, porque neste reino todos são filhos. Então o que acontece neste reino, acontece com todos de alguma forma. Mas para ter fé nisto, e para não querer fazer de acordo com a própria mente, para ter fé nisto, precisa chegar um pouquinho mais lá perto. Precisa ir se aproximando desta aura causal. Precisa ir se aproximando da aura deste corpo, desta alma, ou desta alma que está lá dentro. E aqui trata-se realmente de orar sem faltar, porque qualquer falta significa aí ter que reconstruir qualquer coisa. E você reconstruindo alguma coisa, você está, num certo sentido, voltando um pouco atrás. Então esta vida de oração é mais livre e esta vida de oração é mais intensa se você com isto não falta. Se você se mantém fiel a esta prática. A oração grupal amplia tudo isto. E vocês devem perceber que quando se dão e se unem para uma oração grupal, para entrarem nesse estado grupalmente, vocês vão notar que quando retomam o seu processo individual, ou quando voltam ao seu processo individual, vocês estão mais fortalecidos. E vocês estão mais amorosos também. Se você faz esta busca consciente, a qualidade dos sonhos vai acompanhando isto. A vida nos planos sutis, a vida no plano astral ou no plano mental, ou no plano etérico, que é onde se dão os sonhos, esta vida vai acompanhando este movimento. Embora nós possamos ter alguns sonhos um pouco retroativos, isto é, quando vai se formando esta harmonia, este equilíbrio, algo lá no nosso subconsciente se move, se mexe e pode então aflorar um sonho que não corresponda a este nível evolutivo. Mas isto é considerado uma liberação. Cada sonho retrógrado que se tem
que não corresponde à nossa consciência atual é considerado uma liberação. Liberação de algo que estava lá escondido ou reprimido. E claro que se tem muita coisa lá escondida, e se uma vida de sonhos começa a acontecer, provavelmente vai se ter vários sonhos que representem isto que emerge, para ser liberado mesmo, para ser liberado. Mas então quando se tem um sonho que não corresponde à nossa consciência atual, quando você se dá conta de que sonhou aquilo, ou mesmo no sonho, libere aquele material. Não fique culpada por aquilo, não fique presa naquilo, não fique conjeturando sobre aquilo. Seja o que for, as coisas mais distantes da sua consciência atual que possam acontecer num sonho, quando aquilo acontece, você libera aquilo, dê aquilo como material liberado, entregue aquilo. Esta é a forma de nós irmos nos esvaziando destas marcas passadas. Eu acho que a gente usa às vezes a oração formal, fala muita trivialidade, né? Ela diz que se a gente vai orar, se fala alguma trivialidade, para o espírito não há trivialidade, para o espírito não há diferença entre isto. O que o espírito vê não é o que você está falando, não são as suas palavras, a sua expressão. O que o espírito percebe, acolhe, é a sua necessidade de subir, é a sua necessidade de elevar. Não é aquilo que você está dizendo. Não existe para o espírito trivialidade. Pois não. Nossos pensamentos, digamos assim, de amor, isso é válido. Tudo que você faz de positivo é válido. Você quer saber se a pessoa recebe isto? Ela recebe se ela estiver aberta. Mas se ela não estiver aberta, isso não está perdido. Isto vai para algum lugar. Se você tiver fé. Tudo que você pedir em oração, você recebe. Tudo que você pede em oração, recebe. Pode não ter consciência, mas recebe. A oração não deixa de responder. Pois não? Bem, se a oração é falada, se a oração é feita com a voz também, ela atua sobre os éteres, ela atua no etérico, ela constrói. Então, se você está dizendo coisas elevadas, coisas belas, coisas harmoniosas, isso está construindo harmonia no plano etérico, além de todo o outro efeito interno que possa fazer. Por isso que a gente canta, por isso que a gente ora em voz alta, por isso que se junta grupos para cantar, para orar, cantando, porque este som material traz este processo interior até o planetérico. Isto muda a qualidade do etérico planetário. O princípio é a vontade. A vontade muito forte é o princípio de tudo. Esta vontade forte é o que começa, é o que principia. Depois é que vem o amor do coração. Mas esta vontade, isto é o princípio, isto é o início. Pegar esta vontade e exercê-la. E o amor vem.